Olá pessoal, continuando falando sobre o livro é, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ele vai tratando aí já do Bruce Metzinger, né? O Metzinger vai levar em conta o seguinte argumento na transmissão do texto, né? Do Novo Testamento, né? Ele leva o seguinte argumento: ó, considera Tácito, historiador romano que escreveu os Anais por volta de 116. Hoje a gente só tem um manuscrito, o manuscrito mais antigo dos seus 6 primeiros livros, que ele data de 850, tá? Então é século IX. Os livros 11 a 16 estão em outro manuscrito do século XI. E os livros de 7 a 10 se perderam. Inclusive se perderam na época de Tibério, imperador da época de Jesus, Tibério. Esse livro dos Anais de Tácito se perdeu. Você se lembra que o Anais de Tácito, no 1544, fala lá do incêndio no tempo de Nero, porque é do tempo de Nero, né? O livro sobre Nero ainda sobrou. Seria interessante ler o livro sobre Tibério. E, ele se perdeu, né? Que era da época de Jesus. Então, a gente tem um intervalo muito longo entre esses manuscritos de Tácito e o quando foi escrito. Com relação a Joséfo, historiador lá do primeiro século, escreveu Guerra dos Judeus, Antiguidades Judaicas, né? Esses textos todos foram copiados ali nos séculos 10, 11, 12. E existe uma tradução latina do século IV, do Guerra dos Judeus, mas esses textos, a maior parte são textos medievais. Então, assim, a situação dos evangelhos, ela está bem mais favorável do que esses textos, tanto do Tácito quanto do Flávio Joséfo, né? É uma situação bem, um intervalo de tempo bem mais curto. Outra questão é a questão da quantidade de manuscritos, né? A gente tem, depois do Novo Testamento, a maior quantidade de manuscritos antigos que a gente tem, de textos antigos, é da Ilíada de Homero. Então, são 650 manuscritos hoje em dia. Eles chegaram até nós a partir dos séculos 2 e 3. Então, se levarmos em conta que Homero redigiu a Ilíada em 800 a.C., ou seja, a gente vai ver que o intervalo é bem longo, né? Ou seja, os primeiros manuscritos que a gente tem datam do século II. Mas o texto foi escrito em 800 a.C. Então estamos falando aí de 1000 anos de diferença no caso da Ilíada. Então, no caso do Novo Testamento, o intervalo é bem menor, né? Então, o Metzinger, ele citou Frederick Kenyon, ex-diretor do Museu Britânico e autor de The Paleography of Greek Papyri, em que Kenyon disse que, em nenhum outro caso, o intervalo de tempo entre a composição do livro e a data dos manuscritos mais antigos são tão próximos como no caso do Novo Testamento. Então, veja, dos textos que a gente conhece, antigos, da antiguidade, né, o que é mais favorecido é o do Novo Testamento, em relação aos outros textos, né? Com relação aos evangelhos apócrifos, né, ele vai tratar do evangelho de Tomé, e ali, o evangelho de Tomé tem coisas que são parecidas com sinóticos e tem coisas que são bem estranhas, né? Por exemplo, tem uma parte do Tomé que ele diz assim: cortem a madeira, ali estou, ergam uma pedra e me acharão ali. Bom, isso é um panteísmo, né? É uma ideia, segundo Jesus, está presente a todas as coisas do mundo, da natureza, né? E é uma ideia que se opõe à tese dos evangelhos canônicos, né? Onde Jesus é encarnado no Jesus histórico, né? Então, é diferente, né? E outra questão que é bem diferente, ali no Evangelho de Tomé, ele termina com uma nota onde ele fala assim: Simão Pedro disse a eles: Maria,
Maria deveria nos deixar, pois as mulheres não são dignas de vida. Aí Jesus, ele não corrige Pedro, ele fala assim: eu a guiarei para fazer dela um homem, de modo que ela também possa entrar, tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino do céu. Então parece que no reino do céu não tem mulher. Isso está no final do texto de Tomé. Isso vai totalmente contra a passagem dos canônicos, né? Porque nos canônicos não há distinção entre homem e mulher, né? E muito pelo contrário, as mulheres têm até um papel de destaque na igreja primitiva, né? Então essa passagem do Evangelho de Tomé está muito contra aos ensinamentos dos evangelhos canônicos, né? Então essas duas passagens ele aponta como diferenças entre os canônicos e os apócrifos, mais conhecido evangelho de Tomé, o que teria mais consideração entre os historiadores, aí, principalmente do Jesus Seminar. Aí, com relação às passagens que corroboram o Jesus histórico, né? E o Yamauchi, ele vai citar as antiguidades judaicas no testemunho flaviano, né? E, e disse, né, ali uma passagem ali do testemunho flaviano, capítulo 20, que ele vai falar do Tiago, irmão de Jesus, onde Tiago ele é apedrejado, ele é acusado de transgredir a lei e é apedrejado. Ele fala sobre a morte de Tiago. Aí ele diz assim: não conheço nenhum estudioso que tenha conseguido colocar em dúvida essa passagem. Feldman observou que se fosse um acréscimo cristão posterior ao texto, muito provavelmente elogiasse Tiago muito mais. Então, nós temos aqui, nessa passagem da Antiguidade Judaica, capítulo 20, que fala do Tiago, irmão de Jesus, não é o testemunho flaviano, que está no capítulo 18, é o que está no capítulo 20 da Antiguidade Judaica. Temos uma referência ao irmão de Jesus, denominado Cristo, que aparentemente já teria se convertido ao ver Cristo ressuscitado, como a gente pode ver em João 7,5 ou 1 Coríntios 15,7, e que corrobora o fato de que para algumas pessoas Jesus era o Cristo, que significava ungido ou Messias. Então é uma passagem que corrobora o Jesus histórico. Muito obrigado, então.